ordenação de tarefas conforme o tipo de atividade. A gente tem essa vem aquela história das diversas possibilidades que a plataforma nos oferece, e o tipo de atividade me fala muito sobre o assunto, né? O tipo de assunto, de coisas que eu tenho que resolver. Então a gente acaba tendo um benefício aqui para poder organizar isso. Como é que funciona essa configuração aqui, Emerson? Muito bem, muito bem. Boa tarde a todos aí. Então, o ponto é a gente conseguir organizar, então, para cada tipo de atividade, de mesma forma como vai ser exibido. Isso, na verdade, é um complemento, que essa configuração já existe quando não é agrupado por tipo de atividade, essa configuração já existia lá nas tarefas. Agora a gente está trazendo ela também, por tipo de atividade, para equiparar as configurações, tanto quando agrupa quando não agrupa. Então, ter o mesmo comportamento em ambos os casos. O tipo de atividade é muito usado para essa mesma situação de poder agrupar, então, as demandas. Esse exemplo que eu coloquei aqui, por exemplo, que está na tela aí, entregas e vendas. Tem gente que trabalha tipo de atividade para ser, no caso, algumas redes que atuam, então a rede X, rede Y, para poder agrupar as tarefas por rede. E às vezes existem situações eu posso mudar a forma de exibição dessas tarefas por tipo e também a forma de ordenação, forma de como é que quero exibir. Então, a gente dá mais flexibilidade de configuração conforme a regra de negócio de cada cliente. Então, é esse o objetivo desse recurso. E eu posso mostrar um pouquinho aqui, então, quem que se puder mostrar minha tela, por favor. Então, aquilo que eu comentei, né? Então, aqui dentro aqui do menu aqui de atividades, a gente tem aqui algumas atividades de seus tipos, né? Tem alguns que eu tenho aqui cadastrado aqui nesse meu ambiente, entregas, vendas, pesquisas e tudo mais. E aí, se eu entrar aqui, por exemplo, aqui na parte de vendas e editar aqui, né, uma atividade aqui do pedido no mobile, que é uma atividade do tipo venda, e eu vier aqui fazer aqui uma edição desse tipo aqui, por exemplo, ele tem essa opção aqui de ordenação das tarefas que antes não existiam, campo novo que foi colocado na configuração do tipo para definir como é que os outros já existiam, né, que é exatamente dizer aqui a forma que exibe, né, a tarefa, né, se é cartão, lista, banner, grade, e o campo que vai exibir em cada tipo, né, que são os campos aqui do local, da tarefa, e tem a opção aqui nova aqui da ordenação. Então, a ordenação ela pode ser ordenada pela descrição do local, endereço do local, observação da tarefa, data e hora e prioridade da tarefa, que é uma ordem composta, ou prioridade e data-hora. Esse comportamento aqui é o mesmo que já existia aqui. Então, se eu até vou abrir aqui em outra para a gente comparar, aqui na tarefa, configurações aqui da tarefa, ó, quando está agrupado por tipo de atividade, respeita aquela configuração que eu mostrei para vocês antes. Quando não tem essa opção marcada, desmarca essa opção aqui, já tem aqui a configuração aqui da ordenação, aqui, na verdade, né, a ordenação das tarefas. Nesse caso aqui, tu pode ver que a ordenação está até bloqueada, né? Por que está bloqueada? Porque tem uma regra de negócio da plataforma que quando eu digo que roteiriza tarefas, que é o caso que está marcado aqui, essa opção ela fica bloqueada. Para quando roteirizado, ela tem que ordenar por prioridade, senão não faz sentido. Eu vou roteirizar e não vai aplicar a autorização na listagem. Então, nesse caso aqui, existe uma regra mapeada aqui. Essa mesma regra também existe lá na outra tela do tipo de atividade. Então, se a tipo de atividade roteiriza, ele também agrupa por prioridade, por padrão. Né? Então, se eu vier aqui, ó, desmarca essa opção aqui, ele permite selecionar da mesma forma que eu fiz lá no tipo de atividade. Então, é a mesma lógica que eu coloquei aqui, vale para a questão lá do tipo de atividade. Então, né, voltando aqui, né, para onde eu estava, na tela anterior, na atividade de vendas, por exemplo, tem aqui a ordenação, né, por endereço do local, e se eu vier aqui em outro tipo de atividade, por exemplo, que seria, por exemplo, entregas, eu posso definir aqui outra ordenação, data e hora e prioridade. Então, eu posso mudar a ordenação conforme o tipo. E aí, quando eu vou exibir aqui no mobile, aqui ele ordena entregas e vendas. Aqui tem outra aqui que é pesquisa também, que é outra que é somente uma tarefa, mas entregas e vendas, e está respeitando a ordenação do tipo que eu selecionei, né? Daí, nesse caso aqui, ordenou aqui, no caso, por data e hora, né? E aqui ordenado aqui por a descrição do local. Então, enfim, é uma forma de poder definir a ordem de exibição das tarefas do mobile. Basicamente é isso. Excelente. Eu acho que aqui entra nessa situação, né, Emerson, que
conforme o tipo de trabalho, ele vai ter essa flexibilidade, né? A gente acha que é uma coisa pequena, tão óbvia, mas não, é todo um processo na nossa linha de funcionamento da plataforma, onde a gente vai configurando e preparando as coisas, né? São detalhezinhos aí que vão melhorando essa experiência para quem está montando os aplicativos, né? E em muitos casos, né, Daniel, tem casos onde o usuário na ponta tem 20, 30 execuções de tarefas no dia, e aí se eu não ordenar da forma correta, vai ficar no final da listagem, não vai nem ver que tem que fazer aquilo, aí porque geralmente vai ver só que está no topo, então é sempre importante ordenar sempre pelas próximas execuções para ter clareza do próximo passo a ser dado, a próxima execução a ser feita, e não ter tudo que tem que ser feito, né? Então é sempre importante botar assim o topo, porque tem uma opção de tamanho de tela, né? A tela restrita, tem um tamanho limitado, então coloca o que tem que ser feito para cima para dar mais visibilidade. Acho que esse é o ponto. Perfeito. É bem isso aí. A informação que eu tenho visível, né, na minha tela. Muito bem.